Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para a gente tratar sobre essa vitória do Fortaleza contra a equipe da Chapecoense. Aliás, o que tem de assunto hoje para a gente falar nesse vídeo, não é brincadeira, tem até uma colinha aqui que eu fiz aqui em alguns assuntos pontuais que rolou nessa partida, que a gente vai falar aqui sobre tudo isso. Mas, antes da gente falar de tudo isso e todo esse assunto desse jogo do Fortaleza contra a equipe da Chape, gostaria muito que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação, que é pra gente poder se incentivar e produzir mais conteúdos para você, meu caro amigo, para você, minha cara amiga torcedora do nosso Tricolor de Aço. Eu me chamo Bandeira e você está aqui no canal Fala Tricolor Oficial. Fala Tricolor, fala Tricolor. Diante de vários assuntos que eu tenho aqui, que a gente vai tratar nesse vídeo, a gente vai tratar de escalação, falha da arbitragem, como sempre, né? Mais uma vez, falha da arbitragem, né? E tentando prejudicar a equipe do Fortaleza, né? E aqui a gente tem também, deixa eu ver aqui, tem o beijinho do Pikachu para a torcida da Chape. A gente tem, dentre outros assuntos, a gente tem aqui o gol do Bruno Melo. Vamos falar desse gol do Bruno Melo, que vai ser bastante interessante, viu? Eu vou ser criticado aqui, principalmente por um amigo meu ocular. Mas é um assunto pertinente, esse gol do Bruno Melo. A gente tem aqui o jogador Henrique, mais uma vez. Esse jogador Henrique, pelo amor de Deus, viu? Oh, Jesus, só Deus na causa, viu, meus amigos? E a gente tem aqui também o detalhe do Ederson, um detalhe muito interessante do Ederson. Aliás, eu me confundo, eu falo Anderson, mas é Ederson, o volante do Fortaleza. No finalzinho da partida, não sei se vocês prestaram atenção nesse detalhe, mas eu não vou falar agora não, espero que você assista o vídeo. No finalzinho do vídeo eu vou falar sobre esse fato ocorrido, em que poucos prestaram atenção, mas eu vou comentar aqui nesse vídeo. Me aguarde até o finalzinho do vídeo que a gente vai falar sobre esse assunto. E a gente vai falar também sobre torcedores, eu não sei se era torcedor da Chapecoense ou não, de qualquer um outro time aí, não sei, falando a respeito dos times nordestinos, né? Citando em especial essa partida contra a Chapecoense, sobre erro de arbitragem, que o torcedor acha que o Fortaleza foi favorecido, né, por aquela lambança que o árbitro fez. A gente também vai comentar sobre esse assunto. Aliás, é algo lamentável ainda o torcedor do Sul e Sudeste imaginar ou tentar engolir o Fortaleza. Eu estou dizendo alguns torcedores, né? A gente sabe que existe ainda muito isso, esse mero preconceito com o time do Nordeste, e muitos não aceitam o Fortaleza na colocação que está. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Muitos não aceitam. Mas, para o seu desespero, caro amigo torcedor, que não é o do Fortaleza, evidentemente, né, aquele que ainda não conseguiu engolir o Fortaleza lá no topo da tabela, lamentavelmente para você, você vai ter que engolir, viu? Que nós estamos lá em cima, nós estamos brigando e nós possivelmente possamos jogar uma Libertadores, uma pré-Libertadores, uma Sul-Americana, nós estamos aí na briga por isso também. Então, meu amigo, você vai ter que engolir o Fortaleza na posição que está, você vai ter que engolir o Fortaleza, sim, em uma Libertadores, em uma Sul-Americana, mais uma vez na Sul-Americana. Vocês vão ter que me engolir. E a escalação do Vojvoda, né, que foi durante a semana, foi muito discutida, né, pelos grupos aí de WhatsApp do Fortaleza, pelas redes sociais, se tratando desse jogo Fortaleza contra a Chape. O esquema, né, a escalação era muito comentada por torcedores do Fortaleza a respeito se o Vojvoda iria colocar reserva, se iria colocar um time mesclado, como é que iria, né, a escalação do Vojvoda diante desse jogo contra a Chapecoense. E o Vojvoda colocou aquela mesclagem, né, com jogadores respectivos titulares, com aqueles jogadores que vinham no banco de reserva, como o Bruno Melo, o Ronald. O Ronald vinha sendo intercalado nas partidas, né, nas escalações do Vojvoda, mas ele ainda é um
um jogador de apoio, né, para o Henderson, para o próprio Felipe, até para o Matheus Jussa. A gente pode aqui citar que o Ronald seja aquele reserva de luxo do banco do Fortaleza. O Fortaleza abrindo o placar no primeiro tempo com o gol do Bruno Melo, em que eu vou falar desse gol do Bruno Melo, que é também, eu acredito que o torcedor, tem aquele torcedor que é a favor do Bruno Melo, que talvez até me critique também, mas eu tenho o meu ponto de vista a respeito desse gol do Bruno Melo e eu não vou criticá-lo aqui. Aliás, eu não vou nem criticar a partida do Bruno Melo, porque no meu ponto de vista o Bruno Melo até jogou uma partida até que interessante. Trazendo agora sim eu quero falar sobre o primeiro tempo do Fortaleza. E mais uma vez, talvez alguém possa até não estar de acordo com o meu ponto de vista, por isso eu quero que você deixe aí nos comentários aí o seu ponto de vista também. Eu achei, sinceramente, um primeiro tempo muito mediano. Ah, Bandeira, mas, tivemos mais posse de bola, abrimos o placar no primeiro tempo. Por que você acha o primeiro tempo mediano? Por que você não gostou do primeiro tempo? Eu vou dizer porque exatamente por isso, pela posse de bola, pela a criação em que os jogadores do Fortaleza tiveram no primeiro tempo para que pudesse aí ter um placar até um pouco mais expressivo, aliás, que pudesse decidir a partida logo no primeiro tempo e a gente viu um primeiro tempo de ainda muito erros de passes, falta de conclusão. E quando a gente fala em falta de conclusão, eu quero falar aqui do Ângelo Henrique, que eu vou dizer aqui um negócio para vocês, sinceramente. É um jogador em que teve várias oportunidades, aliás, um dos jogadores que jamais possa dizer que não teve oportunidade é o Ângelo Henrique, que sinceramente ainda não disse para que veio ao Fortaleza um jogo muito, aliás, um futebolzinho muito pífio, muito, eu acho, abaixo da média, com certeza. É um jogador que, para mim, sinceramente, não faz falta no Fortaleza, ou não irá fazer falta no Fortaleza se eventualmente for rescindir do seu contrato e aí por diante. Em que, quando se tem o Wellington Paulista, o Robson nem poderia jogar, porque estava suspenso do jogo, mas quando se tem o Wellington Paulista e você jogar um primeiro tempo todinho, um primeiro tempo inteiro, com o Ângelo Henrique, que não consegue produzir absolutamente nada, é covardia. É covardia você ver a falha que tem hoje a equipe do Fortaleza a respeito de finalização e ainda se insistir com o Ângelo Henrique. Aí posso até dizer, poxa, Bandeira, mas tem que dar minutagem pro cara, tem que dar rodagem, tem que esperar o cara da liga. Eu acho que não é muito bem por aí, não. Eu acho que já teve várias oportunidades em que a gente viu, pelo menos eu vi, em que não deu liga, sinceramente não deu liga. Eu acho que bola para frente. E eu quero falar desse gol do Bruno Melo. Esse gol do Bruno Melo foi algo em que, como eu disse no meu comentário anterior, talvez alguém pode até me criticar. Ah, porque Bruno Melo, Bandeira, você marca muito no pé de alguns jogadores do Fortaleza. E às vezes eu pontualmente até critico as falhas de alguns jogadores do Fortaleza. Não estou dizendo aqui que o Bruno Melo falhou. Não, muito pelo contrário. Eu até repito mais uma vez. O Bruno Melo foi um dos melhores jogadores em que se comportou nesse confronto aí de Fortaleza e a equipe da Chapecoense. Fez um gol no achado em que ele jogou a bola para dentro da área, bateu no defensor da Chape e a bola foi para dentro. Foi um achado. Não venham me dizer aqui que foi uma jogada treinada do Bruno Melo, que não foi. Eles treinaram dessa maneira, o Bruno Melo treinou jogando a bola para dentro da área, imaginando que ia ter um jogador para poder, eventualmente, fazer um gol contra. E, aliás, eu não vou nem dizer aqui que foi gol contra, que não foi, não. Eu também daria, eu acredito como de fato foi dado o gol para o Bruno Melo. Mas não foi nenhuma jogada ensaiada. Isso aí pode ter certeza que não foi. Foi um achado mesmo. Bruno Melo arriscou a bola rasteira para dentro da área e acidentalmente bateu aí no defensor da Chape e ainda bem para o Fortaleza, lógico que abriu o placar exatamente nesse achado do Bruno Melo, o que o Fortaleza fizesse 1-0 logo no primeiro tempo. E aí, meus amigos, vamos falar agora um pouco sobre essa arbitragem pavorosa, mais uma vez,
no jogo contra o Fortaleza. E eu digo arbitragem no jogo contra o Fortaleza porque a arbitragem, de fato, estava ali. O que essa arbitragem fez nesse jogo do Fortaleza, meu amigo, pelo amor de Deus, é covardia. Se eu não me engano, foi o Tinga que tentou cruzar a bola para dentro da área da Chape e bateu no jogador da Chapecoense dentro da área, em que o árbitro deixou o lance seguir e eventualmente saísse o gol da Chapecoense. Aliás, foi um belo gol, botou o Benevenuto para dançar, e daqui a pouco eu quero falar de Benevenuto também, sobre esse vacilo do Benevenuto. Botou o Benevenuto para dançar e fez um belíssimo gol, lá no ângulo onde a gente gosta de citar, lá onde a coruja cochila, né? Um belíssimo gol do jogador da Chapecoense, no qual aí vem, meu amigo, a lambança. Aí vê a lambança, porque nesse gol da Chapecoense, os jogadores do Fortaleza foram para cima do árbitro, reclamando um toque de mão dentro da área, em que precisou do VAR. Quando se tem uma arbitragem dessa, e mais uma vez contra o Fortaleza, o torcedor já fica imaginando, poxa vida, mais uma vez a arbitragem querendo conspirar contra o Fortaleza, e não foi diferente nessa arbitragem do jogo Fortaleza-Chapecoense, em que, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a arbitragem brasileira, gente? O que acontece com esses árbitros? O que esses árbitros estão se preocupando em fazer e não aprenderem a trabalhar, aprenderem a arbitrar um jogo de uma maneira correta, de uma maneira coerente, e que tem que acontecer lambanças acima de lambanças, jogos após jogos, principalmente contra o Fortaleza. O que acontece com a arbitragem hoje do Brasil? Como eu disse, nesse contra-ataque da Chapecoense, em que os jogadores do Fortaleza foram para cima do árbitro, cobrando ali o toque de mão, que de fato foi. Gente, pelo amor de Deus, o árbitro estava a 5 metros de distância do lance, em que, mais uma vez, salvo engano, foi o Tinga que mandou a bola para a área da Chapecoense e bateu no braço do jogador da Chape a 5 metros de distância, em que deixa acontecer um contra-ataque, em que no gol da Chapecoense, aí veio aquele tumulto, toda aquela reclamação, precisou o VAR chamar o árbitro, e ele, com aquela cara de... foi até lá conferir o lance, e de fato viu que errou, ou ele já imaginava que tinha errado, mesmo que errou, vendo ali, em poucos metros ali, próximo àquele lance, deixou aquele jogo rolar daquela maneira. Foi um jogo totalmente confuso, atabalhoado, simplesmente por causa de uma arbitragem ruim, péssima, horrível, mais uma vez. Conferiu que tinha errado de fato, que bateu realmente a bola na mão do jogador dentro da área. Aliás, vejam só, o único jogador que não comemorou o gol da Chapecoense foi exatamente aquele jogador em que a bola bateu na mão. E ele saiu, foi até a próxima ali, o banco de reserva, e talvez ele cochichou ali no ouvido de alguém, dizendo, pô, a bola bateu na mão e tal. Eu acho que foi só ele, foi só ele que não comemorou. Porque ele teve certeza em que ali seria pênalti para o Fortaleza. E essa lambança, pelo amor de Deus, não dá para entender, não dá para aguentar você ver a cada jogo o Fortaleza sendo prejudicado por essa arbitragem horrível. Mas a gente não consegue escapar, não sei se é mau caratismo, ruindade mesmo dessas arbitragens. E não acontece só com Fortaleza não, claro, a gente pode estar falando aqui porque o assunto é voltado ao Fortaleza, mas isso acontece não só com Fortaleza, mas com várias equipes, mas é por culpa exatamente dessa arbitragem pavorosa que nós temos hoje no Brasil. E a falha do Benevenuto, né? A falha do Benevenuto, porque de fato foi uma falha mesmo, quis fazer uma jogadinha. Aliás, essa jogada do Benevenuto, esse tipo de situação em que ocorreu essa falha do Benevenuto, ele fazia isso no Botafogo. Ele era muito criticado por esse tipo de jogada, mas, e aí você possa dizer, não, mas o Benevenuto tem crédito para poder... Não, não tem não, pelo amor de Deus, espera aí.
Não existe esse negócio de ter crédito para errar, não. Ele obtém os seus créditos com as boas partidas que faz, e o Benevenuto, e aqui não é uma crítica ao Benevenuto. O que eu quero dizer é que eu não concordo com esse negócio de dar crédito a jogador para que ele possa eventualmente falhar em qualquer circunstância, e vocês, tem crédito, aquele negócio todo, pode fazer. Não, não pode fazer isso. Não existe isso. Mais uma vez, não existe esse negócio de dar crédito para erro de jogador, não. Pode ser um excelente jogador, como de fato é o Benevenuto. É um cara que está tentando algumas situações, marcando gol para o Fortaleza, mas diante de tudo isso, querer dar crédito para erro, e aliás foi um erro grosseiro em que o Benevenuto cometeu, para que desse ali aquela tomada de bola do jogador da Chapecoense e marcasse o gol. Eu não consigo e não admito esse negócio de dar crédito para jogador errar. Não, para mim isso aí não cola, não. Sinto muito, eu não concordo com esse tipo de coisa, não. Eu acho que o crédito que a gente tem que dar para o jogador é exatamente pelo feito que ele faz e não crédito para erro que ele comete. E eu quero falar agora do Ederson, o volante do Fortaleza, um detalhe muito curioso, em que, não sei se vocês perceberam, que foi ele, aquela confusão generalizada depois do jogo, ainda os ânimos muito aquecidos ainda por parte de jogadores da Chapecoense, por parte também dos jogadores do Fortaleza, e o Ederson teve um jogador da Chape, curioso em detalhe, né, quem conhece quem é mais veterano no futebol e conhece muito o futebol do subúrbio, isso acontecia muito, né, naquela época, uns anos atrás. Os veteranos vão lembrar muito bem. Hoje nem tanto, né, porque hoje não acontece muito esse fato com a garotada. Mas há anos atrás acontecia muito, e mais uma vez, principalmente nos jogos de subúrbio, quando terminava o jogo, aí tinha uma confusão com um jogador, com o outro, dizia assim, vamos lá para fora, vamos lá. Foi exatamente o que aconteceu com o Ederson. O jogador da Chapecoense quis ali esquentar os ânimos com ele, e ele nitidamente chamou o jogador, tipo, vamos lá para fora, só nós dois. Foi algo curioso, não sei se vocês perceberam, que eu vi no finalzinho do jogo, é algo interessante. Mais uma vez, isso só acontecia, né, nos suburbãos, e sem deixar também, né, de detalhar aquele alvoroço que teve no pênalti cobrado pelo Pikachu, aquele beijinho do Pikachu para a torcida da Chapecoense. Vou falar aqui uma coisa para vocês, sinceramente. Seria certo ou errado o Pikachu tentar provocar a torcida daquela maneira? O torcedor parece que se sente à vontade em poder xingar o jogador, gritar com o jogador, falar mal da mãe do jogador, xingar de todas as formas. Quando o jogador vai dar o troco, né, tentando fazer com que tenha aquela provocação também por parte do jogador, o torcedor fica todo magoadinho, fica com raiva, achando que é o senhor da razão. Peraí. Não venha se sentir à vontade para estar xingando o jogador, em que você vai ficar chateado porque o jogador faz um certo gesto, provocando você pelo aquele xingamento que você fez com ele, aquele xingamento que você dirigiu a ele, sem querer receber também uma provocação. E peraí, também não é assim também não, né? O torcedor se acha direito de xingar, de provocar, mas não quer ser atingido, não quer ser provocado. Peraí, né? Claro, lógico que o jogador não pode exagerar também numa provocação, querendo provocar atos em que venha ser desrespeitoso, vamos dizer assim, atos obscenos para poder provocar o torcedor, mas não foi o caso do Pikachu. Ele apenas apontou para o jogador, soltou o beijo, e uma provocação que, na minha opinião, é uma provocação válida. O torcedor não se sentiu à vontade de poder provocar o jogador? Por que não receber a provocação também? Aí, pelo amor de Deus, né? Aí também já é muita... Sinto muito, viu, torcedor? Meus amigos, gostaria muito que você, mais uma vez, se pudesse se inscrever no nosso canal, se inscreva no canal, dá aquele joinha, ative esse sininho de notificação, que é para você incentivar a nós aqui poder produzir esses conteúdos e essas análises
superficial, às vezes meio doidinha, mas é uma análise muito própria minha. E eu gosto muito de fazer isso, gosto muito de falar do nosso Tricolor de Aço, e eu só espero que você possa nos apoiar, a gente poder produzir esses conteúdos. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, e deixa aí nos comentários o que é que você achou dessa partida, o que é que você achou dessa vitória do Fortaleza, o que é que vocês acharam dessas lambanças em que a arbitragem brasileira ainda continua fazendo, principalmente nos jogos do Fortaleza. Deixa aí nos comentários. Muito obrigado, saudações tricolores, e até o próximo jogo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.